Meu marido me forçou a pegar um segundo emprego porque disse que eu não merecia estar cansada. Timothy e eu nos conhecemos há 8 anos de uma forma estranha. Nós dois estávamos presos em um restaurante de beira de estrada em uma cidadezinha durante aquela grande enchente de 2016. As estradas estavam fechadas, o sinal de celular não funcionava e acabamos jogando cartas com alguns moradores locais por 6 horas. Ele me fez rir durante o que deveria ter sido uma situação estressante. Trocamos Instagrams quando o sinal voltou. Começamos a namorar um mês depois e nos casamos após 2 anos. Nossa filha Avery tem 6 anos agora e é literalmente a melhor coisa da minha vida. Ela é um pequeno tornado de energia sempre dançando, girando, pulando nos móveis, apesar de quantas vezes eu diga para ela não fazer isso. Há alguns meses ela chegou da escola falando sem parar sobre como sua amiga Olivia estava fazendo aulas de dança e como a professora deixava elas usarem sapatilhas de balé de verdade e se ela podia por favor, fazer aulas também. Achei que era uma ótima ideia, Avery tem muita energia e imaginei que a dança seria perfeita para ela. Quando comentei com Timothy naquela noite a reação dele foi estranha, ele levantou os olhos do celular e riu, não uma risada agradável, um resmungo desdenhoso que me deixou instantaneamente na defensiva. Ele disse que não podíamos pagar luxos como aulas de dança apenas com o salário dele e que se eu quisesse que Avery fizesse atividades caras talvez eu devesse contribuir mais financeiramente. Isso me pegou completamente de surpresa, eu tinha reduzido para meio período depois que Avery nasceu, o que era algo que ambos concordamos, e não estávamos passando por dificuldades financeiras, pelo menos que eu soubesse. Temos uma casa modesta, 2 carros mais velhos que estão quitados, e embora não façamos viagens luxuosas, não achava que estivéssemos em uma situação tão desesperadora que $60 por mês para a dança estivesse fora de alcance. Quando eu disse isso, Timothy abriu o aplicativo do banco e me mostrou o pouco que sobrava depois das contas a cada mês. Os números pareciam estranhos de alguma forma, mas eu não conseguia articular o porquê. Ele sempre administrou nossas finanças porque tem talento para números, então concordei em pegar um segundo emprego. Encontrei um emprego de turno noturno em um restaurante perto de casa, a agenda era brutal. Meu emprego normal durante o dia e depois servindo mesas 4 noites por semana. Eu chegava em casa exausta com os pés doendo e cheirando a óleo de fritura. Timothy disse que eu estava sendo dramática quando mencionei o quão cansada eu estava, ele realmente disse, e eu nunca vou esquecer isso, que eu não merecia estar cansada se eu mal contribuía financeiramente. Engoli meu orgulho porque isso era para as aulas de dança de Só que 3 meses depois do meu segundo emprego, Avery ainda não estava matriculada em nenhuma aula de dança. Toda vez que eu mencionava isso, Timothy tinha uma desculpa. O bom estúdio estava cheio, deveríamos esperar até a próxima sessão, precisávamos economizar um pouco mais primeiro. Enquanto isso comecei a notar coisas como Avery falando sobre ir ao zoológico quando estava com Timothy nas minhas noites de trabalho, ou chegando em casa com brinquedos novos que eu não tinha comprado, ou mencionando alguém chamada Lisa, que aparentemente era amiga do papai. Quando perguntei casualmente a Timothy sobre Lisa, ele disse que ela era apenas uma colega de trabalho que estava passando por um divórcio e às vezes saía com eles porque estava se sentindo sozinha. Ele disse que ela era boa com crianças e isso lhe dava conversas de adulto nas noites em que eu trabalhava. Fazia sentido, eu acho, mas então Avery começou a dizer coisas estranhas, como sobre Lisa tirava fotos melhores do que a mamãe, ou perguntando se Lisa podia vir ao seu aniversário, e o pior, ela começou a me chamar de Mereira, às vezes em vez de mamãe. Quando perguntei a ela sobre isso, ela deu de ombros e disse que Lisa me chama de Meia, então ela achou que esse também era meu nome. Isso me deixou muito preocupada. Verifiquei o Instagram de Timothy e não encontrei nada suspeito, nenhuma Lisa. Verifiquei o Facebook dele, a mesma coisa. Quando tentei mencionar ela casualmente de novo, ele ficou irritado e disse que eu estava sendo paranoica e que a amizade dele não era assunto para discussão. As coisas realmente começaram a desmoronar há 3 meses. Cheguei em casa mais cedo uma noite porque o restaurante estava vazio, a casa estava vazia, o carro de Timothy tinha sumido e ele não respondia às mensagens. Ele finalmente respondeu dizendo que eles estavam pegando sorvete e voltariam para casa em breve. Quando chegaram 1 hora depois, Avery estava usando uma roupa nova que eu nunca tinha visto e falando animadamente sobre o filme de desenho animado que tinham acabado de assistir. Não sorvete, um filme, e pela forma como ela falava ficou claro que Lisa estava junto. Depois que Avery foi para a cama, confrontei Timothy, perguntei por que ele mentiu sobre onde eles estavam. Perguntei por que Avery tinha roupas novas quando supostamente não podíamos pagar aulas de dança. Perguntei quem exatamente essa Lisa era para nossa família. Ele me olhou com um olhar frio que eu nunca tinha visto antes e disse: "Talvez se você fosse mais divertida ela ainda te chamaria de mamãe." Fiquei parada chocada, com raiva, magoada, mas não disse nada, apenas acenei com a cabeça e fui embora. Por que o que você diz para isso? Isso foi há 5 meses e desde então tenho prestado atenção, trabalhando e observando, e o padrão é claro. Timothy tem jantares de trabalho que sempre acontecem nas minhas folgas,
Avery menciona ficar na casa de Liz às vezes quando tenho turnos noturnos. Há cobranças no nosso cartão de crédito para restaurantes e filmes nas noites em que Timothy me disse que estava trabalhando até tarde. Timothy tem roupas novas, um Sartvates novo e chique, mas ainda não podemos pagar as aulas de dança de Avery. Semana passada estava ajudando Avery a limpar o quarto dela e encontrei uma pilha de fotos escondidas na gaveta da cômoda dela. Fotos dela, de Timothy e de uma mulher que eu nunca tinha visto antes em um parque de diversões, um parque aquático, o que parecia ser uma reunião de Natal. As fotos tinham datas no verso. Isso está acontecendo há mais de um ano desde antes do meu segundo emprego. A mulher, Lisa suponho, é bonita daquele jeito de influenciadora do Instagram, loira, dentes perfeitos, o tipo de roupa casual e cara que parece sem esforço, mas provavelmente custa uma semana do meu salário no restaurante. Em uma foto Avery está usando uma roupa de dança, uma de verdade com tutu e tudo. As datas diziam que era de mais de um ano atrás. Acho que ele a levou para as aulas naquela época e parou. Ela nunca me contou e eu nunca soube até que Olivia mencionou isso de novo. Então ele me disse que não podíamos pagar as aulas de dança, me fez conseguir um segundo emprego, enquanto ele levava nossa filha para aulas de dança com outra mulher e gastava muito dinheiro fazendo isso. Ontem Avery me perguntou se Lisa seria a nova mamãe dela algum dia, assim durante o café da manhã entre mordidas de cereal, quase derrubei minha caneca de café, perguntei a ela o que a fez pensar isso, ela deu de ombros e disse que papai e Lisa são amigos especiais e ela dorme no quarto com papai quando fica na casa dela. Eu nem sei o que fazer com essa informação, ainda não confrontei Timothy porque preciso ser esperta sobre isso, não posso simplesmente explodir e piorar tudo para Avery. Então, aqui está meu plano. Estou solicitando cópias de todos os nossos registros financeiros do último ano. Estou mudando meus turnos de restaurante para coincidir melhor com a agenda de Avery. Estou guardando todas as fotos, todas as evidências que consigo encontrar. E marquei uma consulta com o advogado para a próxima semana. Cansei de ser manipulada, cansei de me matar de trabalhar enquanto meu marido constrói uma nova família com outra mulher, cansei de ver minha filha se afastando de mim. Sinto que estou vivendo em uma realidade alternativa onde tudo o que eu achava que sabia era mentira. Atualização. Então tenho atualizações e elas não são boas. Lembram que mencionei que ia solicitar cópias dos nossos registros financeiros? Bem, fiz algo melhor. Timothy sempre cuidou das nossas finanças alegando que eu não sou boa com dinheiro, palavras dele, não minhas. Nossa conta principal é conjunta, mas ele configurou o banco online há anos e percebi que nem tinha mais as informações de login. A senha que eu achava que usávamos não funcionou quando tentei, em vez de perguntar a ele, o que o teria alertado imediatamente. Fui diretamente à nossa agência bancária na quarta-feira passada durante meu horário de almoço. A atendente inicialmente me olhou com desconfiança quando expliquei que precisava dos extratos, mas não tinha acesso online à minha própria conta. Mas quando mostrei meu RG e expliquei que era titular conjunta da conta e que precisava apenas de acesso às finanças da nossa família, ela foi super prestativa. O que encontrei me deu vontade de vomitar ali mesmo no saguão do banco. Nos últimos 18 meses Timothy tem transferido dinheiro valores regulares, geralmente entre $300 e $500, para uma conta separada que eu não conhecia. Como um relógio no primeiro dia de cada mês, além de transferências adicionais aleatórias espalhadas por aí, às vezes valores pequenos, às vezes maiores, coincidindo com o que agora percebo que eram aquelas viagens de trabalho que ele fazia. Os valores somaram mais de $20 mil só no último ano. $20 mil e aqui estou eu trabalhando em turnos duplos em um restaurante por meses porque supostamente não podíamos pagar $60 por mês para aulas de dança. Isso é menos do que ele transfere para essa conta misteriosa em um único dia às vezes. Mas espere, fica melhor, ou pior na verdade. Os extratos mostravam cobranças regulares em lugares que eu não reconhecia, muitas contas de restaurantes, muito mais altas do que qualquer coisa que gastamos quando saímos em família. Cobranças de hotéis em cidades próximas, uma compra em uma joalheria por mais de $1.000 no Natal, quando o meu presente dele foi um cachecol de $20 da Target, pelo qual eu estava grata na época porque estávamos com um orçamento apertado. Depois do banco fui para casa e fiz algo que nunca tinha feito antes. Vasculhei as gavetas da mesa de Timothy enquanto ele estava no trabalho. Me senti como uma criminosa na minha própria casa com as mãos tremendo enquanto separava os papéis, mas o que encontrei foi pior do que eu imaginava. Um extrato de cartão de crédito de uma conta apenas no nome de Timothy, com cobranças de passagens aéreas para a Flórida há 3 meses, durante aquela semana em que ele me disse que estava em uma conferência de treinamento no norte do estado. 2 passagens, uma no nome dele, outra no nome de Lisa Harrington. Tirei fotos de tudo com meu celular, evidências.
Então encontrei o carnê de IPTU de um apartamento do outro lado da cidade que eu não fazia ideia que tínhamos, ou melhor, que ele tem só no nome dele no documento, comprado há 1 ano. Acho que é para lá que Avery vai naquelas noites em que trabalho até tarde, não para a casa de Lisa como ela diz, mas para uma propriedade inteira separada que meu marido comprou sem meu conhecimento. Edição. E foi aí que tudo começou a se encaixar. Por meses tenho me matado de trabalhar no restaurante por algumas centenas de reais extras, dinheiro que ele nem precisava. Eu costumava pensar que ele me fez conseguir aquele segundo emprego porque estávamos passando por dificuldades, porque talvez as coisas estivessem mais apertadas do que eu imaginava, mas agora vejo o que era, uma maneira de me manter ocupada fora de casa e cansada demais para fazer perguntas. Se eu estivesse fora todas as noites, então Lisa seria a pessoa que coloca Avery para dormir, faz panquecas, faz o papel de mamãe. Aquele segundo emprego não era sobre aulas de dança, era sobre me tirar do caminho. Passei o resto da tarde em um estranho estado de calma e choque, apenas tirando fotos metodicamente de tudo que encontrei, colocando tudo de volta exatamente onde estava e depois sentando na nossa varanda dos fundos olhando para o nada até a hora de buscar Avery na escola. Quando ela saiu correndo do prédio com o rosto iluminado quando me viu em vez de Timothy, tomei uma decisão. Chega de turnos no restaurante durante as horas em que ela está acordada, chega de perder a hora de dormir e eventos escolares, chega de deixar essa outra mulher tomar meu lugar. Naquela noite liguei para o restaurante e remanejei minha agenda. Turnos de manhã cedo antes de Avery acordar, e apenas 2 turnos noturnos nos finais de semana quando ela tem atividades com amigos. Menos dinheiro, mas prefiro comer miojo no jantar do que perder mais um momento da infância da minha filha. Timothy ficou surpreso quando contei sobre a mudança de horário, perguntou se isso significava que eu ia largar o segundo emprego de vez. Apenas sorri e disse que queria mais tempo com Avery. Ele pareceu desconfortável, disse algo sobre como ainda precisávamos da renda extra. Apenas dei de ombros e disse que daria um jeito. No dia seguinte levei Avery para tomar sorvete depois da escola só nós duas. Ela parecia quase tímida perto de mim no começo, o que partiu meu coração. Quando minha própria filha se tornou uma estranha. Mas quando terminamos nossos sorvetes ela estava tagarelando sobre seus amigos na escola. Perguntei a ela da forma mais casual possível se ela ainda queria fazer aulas de dança. A forma como o rosto dela se iluminou me disse tudo. Então dirigi direto para o estúdio de dança que Olivia frequenta e a matriculei na hora. Paguei por 3 meses inteiros adiantado com meu próprio dinheiro que eu vinha economizando das gorjetas do restaurante. Quando contei para Avery, ela literalmente começou a pular para cima e para baixo no estacionamento e perguntou quando poderia contar para Lisa. Mantive minha voz neutra e disse que Lisa não precisava saber de tudo e que isso poderia ser nossa coisa especial, só mamãe e eu. Aquele fim de semana foi a primeira aula de Avery. Comprei para ela um colã adequado e aquelas sapatilhas de balé que ela tanto queria. Timothy ficou estranhamente quieto quando chegamos em casa com o equipamento de dança dela e perguntou de onde vinha o dinheiro. Apenas disse que estava economizando para algo especial para Avery. Ele não insistiu, mas percebi que não estava feliz. Nas semanas seguintes continuei investigando, encontrei a conta do Instagram de Lisa privada, mas a foto do perfil confirmou que ela era a mulher das fotos. Encontrei seu LinkedIn, ela trabalha na mesma empresa que Timothy, grande surpresa. Encontrei o registro daquele apartamento comprado apenas 2 meses depois que ele me disse que precisávamos apertar os cintos e que eu deveria pegar turnos extras. Cada descoberta me deixava mais irritada, mas também mais determinada. Comecei a fazer cópias de segurança de documentos importantes, abri minha própria conta bancária em um banco diferente e comecei a transferir pequenas quantias das minhas gorjetas do restaurante para lá. Pedi à minha mãe para guardar cópias das evidências que eu tinha coletado para o caso de algo acontecer. Disse a ela que Timothy e eu estávamos tendo problemas, mas não entrei em detalhes, não queria preocupá-la ainda. Na última terça-feira tive uma consulta com um advogado, expliquei tudo, as contas secretas, o apartamento, as viagens, tudo. Ele ouviu sem julgamento, anotando e fazendo perguntas esclarecedoras ocasionalmente. Quando terminei, ele levantou os olhos do bloco de notas e perguntou o que eu queria. Percebi que nem tinha articulado isso para mim mesma. O que eu queria? Quero minha filha de volta, completa e totalmente. Quero estabilidade financeira que não dependa de um homem que está mentindo para mim há anos. Quero nunca mais me sentir como se estivesse louca por questionar coisas que não fazem sentido. Quero Lisa fora da vida da minha família. Quero que Timothy enfrente as consequências pelo que fez. O advogado acenou com a cabeça e disse que tínhamos opções, com as evidências financeiras que eu tinha coletado, mais a documentação do relacionamento contínuo dele com Lisa. Eu tinha motivos para um acordo de divórcio favorável. Ele me aconselhou a continuar coletando evidências, mas a ter cuidado para não revelar minhas cartas cedo demais. Enquanto isso, as coisas com Avery têm melhorado a cada dia. Ela adora suas aulas de dança. Me pede para praticar com ela em casa em vez de me contar sobre o que Lisa a ensinou. Ontem ela me chamou de mamãe de novo pela primeira vez em meses e tive que me desculpar e ir ao banheiro para que ela não me visse chorando.
Timothy tem agido cada vez mais nervoso, checando o celular com mais frequência, chegando tarde em casa e saindo cedo. Ontem ouvi ele ao telefone no nosso quintal falando naquele tom tenso e sussurrado que as pessoas usam quando estão discutindo, mas não querem ser ouvidas. Ouvi fragmentos sobre suspeitas, perguntas e precisar de mais tempo, fingi que não percebi. Ontem à noite as coisas chegaram a um ponto que eu não esperava. Timothy chegou em casa do trabalho agitado, andando de um lado para o outro na cozinha enquanto eu fazia o jantar, checando o relógio a cada poucos minutos. Finalmente perguntou quando eu ia desistir dessa bobagem de aula de dança, porque era uma despesa desnecessária. Continuei picando os legumes, nem sequer olhei para cima. Disse que Avery adorava as aulas e que eu já tinha pago 3 meses adiantado. Ele bateu com a mão no balcão com força suficiente para fazer os pratos tremerem e exigiu saber de onde eu tinha tirado o dinheiro. Finalmente olhei para cima com a faca ainda na mão e disse que tinha economizado minhas gorjetas, que o dinheiro que eu ganhava era meu para gastar, especialmente na nossa filha. O rosto dele fez uma coisa estranha, como se não conseguisse decidir se ficava com raiva ou com medo. Ele acabou saindo furioso, batendo a porta. Avery ouviu o barulho do quarto dela e desceu correndo. Perguntou para onde o papai tinha ido. Apenas a abracei e disse que ele precisava tomar um ar. Acabamos tendo uma noite de meninas, pizza, pintura de unhas e praticando os passos de dança dela na sala de estar. Ele não voltou para casa até depois da meia-noite. Fingi que estava dormindo. Esta manhã recebi uma mensagem da mãe de Timothy perguntando se ainda íamos à festa de aniversário deles no próximo fim de semana. Mencionou como eles estavam ansiosos para nos ver e como o pai dele estava animado para finalmente conhecer a amiga de Timothy que também estaria presente. Leiam isso de novo. A festa de aniversário dos pais dele, onde ele convidou Lisa, os pais dele que aparentemente sabem dela, mas foram levados a acreditar que ela é apenas uma amiga. Respondi que claro, estaríamos lá e como seria bom conhecer Lisa pessoalmente. Capturei a tela, é claro. Depois liguei para meu advogado porque acho que acabei de encontrar a oportunidade perfeita para revelar tudo o que sei. Uma reunião de família onde Timothy não pode fazer cena, onde os pais dele serão testemunhas, onde Lisa estará presente e onde posso finalmente parar de fingir que não sei o que está acontecendo. O advogado achou arriscado, mas potencialmente eficaz, sugeriu que eu levasse cópias impressas de documentos financeiros importantes. Nada que pudesse ser descartado como mal entendido ou explicado para que não houvesse escapatória. Então, é assim que as coisas estão agora. Uma semana até a festa de aniversário. Estou apavorada, mas também estranhamente calma. Comecei a montar o que minha mãe chamaria de pasta de provas, cópias de extratos bancários, registros de imóveis, fotos, tudo organizado de forma organizada, evidências que não podem ser negadas ou explicadas. Cansei de ser a garçonete exausta trabalhando em turnos duplos enquanto meu marido constrói uma vida secreta com outra mulher. Cansei de ser manipulada sobre as finanças. Cansei de ver outra mulher tentar tomar meu lugar como mãe de Avery. Atualização 2. Já se passaram 4 dias desde minha última atualização e as coisas estão se movendo rápido agora. Estou escrevendo isso do quarto de hóspedes da minha mãe às 2 da manhã porque não consigo dormir. Esta semana tem sido uma montanha-russa. Então a festa de aniversário é amanhã e tenho me preparado em várias frentes, mas algo aconteceu ontem que eu não esperava e me desequilibrou um pouco. Deixe-me voltar e contar tudo desde minha última postagem. No dia seguinte em que descobri que Timothy planejava levar Lisa para a festa de aniversário dos pais dele, decidi correr um risco calculado. Liguei para a mãe dele diretamente, algo que raramente faço já que Timothy geralmente lida com as comunicações familiares. Mencionei casualmente que estava ansiosa para finalmente conhecer Lisa na festa e perguntei o que ela sabia sobre ela. Houve uma pausa estranha no telefone, então a mãe dele disse algo que confirmou tudo. Ela me contou como Timothy havia explicado que Lisa estava ajudando com Avery enquanto eu estava focada em construir minha carreira com meu segundo emprego, que eu estava lutando para equilibrar maternidade e trabalho, e Lisa estava apenas intervindo como amiga. A mãe dele realmente parecia simpatizar com Lisa, essa mulher que está dormindo com meu marido e fazendo o papel de mãe para minha filha. Ela mencionou como Timothy levou Lisa para jantar na casa deles no mês passado quando eu estava trabalhando até tarde. Eu estava trabalhando até tarde no restaurante para supostamente ajudar nas finanças da nossa família. Fiz alguns ruídos vagos de concordância e encerrei a ligação antes que eu pudesse dizer algo de que me arrependeria. Então sentei no meu carro no estacionamento do Target e gritei no meu casaco por cerca de 5 minutos. Depois dessa ligação procurei minha própria mãe para pedir ajuda. Tenho mantido ela meio que no escuro sobre o quão ruins as coisas realmente são porque ela mora a 3 horas de distância e eu não queria preocupá-la, mas precisava de apoio, então finalmente contei tudo a ela. Minha mãe ficou furiosa, não apenas com Timothy, mas comigo por não contar a ela antes. Tivemos uma conversa intensa onde ela continuava dizendo que dirigiria imediatamente e eu continuava insistindo que precisava lidar com isso sozinha. Fizemos um acordo. Ela viria no dia seguinte à festa de aniversário para ajudar com Avery enquanto eu lidava com as consequências.
Com esse apoio garantido, voltei meu foco para 3 prioridades: fortalecer meu relacionamento com Avery, finalizar minha coleta de evidências e me preparar mentalmente para o que estava por vir. Para Avery, tenho me dedicado totalmente ao tempo da aula de dança. Entrei naquela aula para a paz que mencionei e, embora eu seja honestamente terrível nisso, sério, tenho a coordenação de uma girafa recém-nascida, Avery acha hilário da melhor forma possível. Ela tem me ensinado os movimentos que aprende na aula dela, toda séria e profissional como uma pequena instrutora de dança, tornou-se nossa coisa especial. Na quarta-feira à tarde busquei ela mais cedo na escola e a levei para tomar sorvete. Enquanto estávamos sentadas lá com nossos sorvetes, ela me perguntou algo que partiu meu coração novamente. Ela queria saber se eu estava brava com ela por gostar de Lisa. Tive que respirar fundo antes de responder. Disse a ela que eu nunca poderia ficar brava com ela por se importar com alguém e que as coisas de adulto entre mim, o papai e Lisa não eram culpa ou problema dela. Ela pareceu aliviada, mas então fez outra pergunta bombástica. Ela queria saber se Lisa ia morar com eles na outra casa o tempo todo agora. Perguntei a ela o que ela queria dizer com a outra casa. Ela explicou como se fosse a coisa mais normal do mundo que o papai e Lisa têm uma casa onde ela às vezes passa a noite e que tem um quarto rosa bonito só para ela com todo os tipos de brinquedos que não cabem na nossa casa. Ela até tem sua própria escova de dentes lá com unicórnios. Então, lá estava a confirmação de que o apartamento que descobri no nome de Timothy é basicamente o lugar de Lisa onde eles têm brincado de casinha com minha filha. Eles montaram uma vida paralela inteira, completa com um quarto para ele. Consegui me controlar, fiz mais algumas perguntas como se estivesse apenas curiosa sem deixar meu mundo desmoronar novamente. Descobri que a outra casa tem uma piscina no prédio e que a senhorita Lisa faz panquecas muito boas em forma de Mickey Mouse. Naquela noite, depois que Avery adormeceu, organizei todas as evidências que havia coletado: extratos bancários, registros de imóveis, fotos, capturas de tela de mensagens. Criei o que meu advogado chamou de pacote de documentação de divórcio, tudo organizado em uma pasta com cópias armazenadas em formato digital e físico em vários locais. Um conjunto com minha mãe, um no meu e-mail pessoal e outro em uma nova conta do Google Drive que Timothy não conhece. Então fiz algo que não havia planejado. Dirigi até o endereço do apartamento que encontrei nos papéis de Timothy. Eu não pretendia entrar ou confrontar ninguém, só precisava ver com meus próprios olhos. Ficava em um daqueles novos empreendimentos de uso misto chiques no centro da cidade, o tipo com lojas boutique no térreo e apartamentos de luxo acima, o tipo que custa mais por mês do que pagamos na nossa hipoteca. No dia seguinte, Timothy começou a agir estranhamente, chegou cedo do trabalho, o que nunca acontece. Começou a fazer perguntas estranhamente específicas sobre minha agenda, sobre quem estava cuidando de Avery quando eu estava no restaurante e sobre se minha mãe planejava visitar em breve. Em um momento ele pegou meu celular do balcão da cozinha e perguntou se eu tinha mudado minha senha. Eu não tinha sido cuidadosa para não mudar nenhum dos meus padrões normais. Eu disse a ele que não e que ele devia estar se confundindo. Ele tentou de novo e conseguiu entrar, rolou por algo rapidamente e depois colocou de volta como se não fosse nada. Naquela noite ele sugeriu que conversássemos sobre nosso relacionamento, isso vindo de um homem que evitou conversas sérias durante todo o nosso casamento. Ele começou dizendo que sabia que as coisas estavam difíceis ultimamente, mas que achava que poderíamos superar essa fase. Disse que talvez eu devesse reduzir o trabalho no restaurante já que estava causando estresse para todos. Eu apenas acenei com a cabeça e disse que pensaria nisso. Dentro de mim os alarmes estavam soando. Ele sabia que algo estava acontecendo. Talvez Lisa tivesse me visto do lado de fora do apartamento. Talvez a mãe dele tivesse dito algo sobre nossa ligação. Talvez ele tivesse notado os documentos financeiros que eu copiei e devolvi à sua mesa. Na manhã de sexta-feira, ontem acordei e encontrei Timothy já fora, o que era estranho para um dia de semana, e o lado dele da cama não parecia ter sido usado. Avery disse que ele tinha saído antes de ela acordar também. Deixei Avery na escola e fui me encontrar com meu advogado pela última vez antes da festa de aniversário. Repassamos as evidências novamente, discutimos como abordar o confronto e conversamos sobre o que esperar depois. Ele me alertou que Timothy poderia tentar manipular todo mundo, poderia ficar com raiva, poderia até tentar virar a família dele contra mim, mas com as evidências que eu tinha seria difícil para ele negar tudo. Quando cheguei em casa havia um vaso de flores no balcão da cozinha, rosas com um cartão que dizia "Amo nossa família". Em 8 anos de casamento Timothy me enviou flores exatamente 2 vezes, uma quando estávamos namorando e outra depois que Avery nasceu. Essas não eram flores de desculpas, eram flores de "eu sei que você sabe de alguma coisa". As coloquei no banheiro de hóspedes e segui meu dia. Quando fui buscar Avery na escola tinha 17 chamadas perdidas de Timothy. Mandei uma mensagem para ele dizendo que meu celular estava no silencioso durante uma reunião e se estava tudo bem. Ele ligou imediatamente perguntando onde eu estava, onde Avery estava e soando em pânico. Eu disse a ele que estávamos indo ao shopping procurar uma roupa para Avery usar na festa de aniversário dos pais dele.
Ele pareceu se acalmar, disse que estaria em casa para o jantar e perguntou se poderíamos ter uma noite em família. Eu concordei. Ele apareceu com pizza e sorvete, os favoritos de Avery, passou a noite toda sendo super pai, brincando, ajudando com o dever de casa e se oferecendo para dar banho. Parecia que eu estava assistindo a um ator fazendo um teste para o papel de pai do ano. Depois que Avery foi para a cama, ele se sentou ao meu lado no sofá mais perto do que ele esteve voluntariamente em meses. Começou a falar sobre como talvez devêssemos tirar férias em família em breve só nós três, como ele estava pensando no nosso futuro e o quanto Avery precisa dos dois pais. Eu apenas fiquei sentada lá observando ele interpretar esse papel de marido dedicado, me perguntando se ele realmente acreditava que eu estava comprando isso. Em um momento ele pegou minha mão e eu deixei ele pegar porque parecia mais fácil do que puxar. A palma da mão dele estava suada. Ele perguntou se eu ainda planejava ir à festa de aniversário dos pais dele amanhã. Eu disse que claro, por que não iria? A expressão de alívio no rosto dele foi quase cômica. Então ele mencionou casualmente que a amiga dele Lisa provavelmente não iria afinal, algo sobre uma emergência familiar. Eu apenas acenei com a cabeça e disse que era uma pena, que eu estava ansiosa para conhecê-la. Esta manhã acordei com Timothy me observando dormir, não de uma forma romântica, mas de uma forma nervosa e vigilante. Quando abri meus olhos, ele rapidamente fingiu que estava apenas se levantando. Perguntou se eu queria café da manhã e se deveríamos levar Avery ao parque antes de irmos para a casa dos pais dele mais tarde. Eu sorri e disse que sim, que parecia legal. Então fui tomar banho e quando saí o peguei mexendo no meu celular de novo. Ele não me viu observando do corredor. Eu pigarreei e ele pulou como se eu o tivesse eletrocutado derrubando meu celular no sofá. Foi aí que decidi que precisava de um plano de backup. Depois do café da manhã, eu disse a Timothy que precisava fazer um recado rápido para pegar um presente para os pais dele. Em vez disso, dirigi direto para a casa da minha mãe. Contei a ela tudo o que tinha acontecido nos últimos dias e perguntei se ela poderia voltar comigo agora em vez de esperar até amanhã. Minha mãe não hesitou, arrumou uma mala em 10 minutos e voltamos juntas. Quando entramos na garagem, Timothy estava parado na varanda de braços cruzados, parecendo que tinha visto um fantasma quando ele viu minha mãe no banco do passageiro. As próximas horas foram essa dança estranha de Timothy tentando ser charmoso com minha mãe enquanto me lançava olhares confusos, doloridos e em pânico quando ela não estava olhando. Minha mãe sendo educada, mas fria, e eu fingindo que tudo estava normal enquanto finalizava minha preparação mental para amanhã. Eu disse a Timothy que ficaria na casa da minha mãe hoje à noite porque ela queria ajuda para preparar um brunch que ela está organizando na próxima semana. Ele tentou discutir, mas não podia dizer nada com minha mãe parada ali. Então, aqui estou eu na casa da minha mãe com minha pasta de evidências e uma troca de roupa para a festa de amanhã. A festa de aniversário começa às 3 da tarde de amanhã. Timothy acha que vou encontrá-lo lá. Os pais dele estão esperando nós dois e meu advogado está de prontidão para uma ligação depois. E sobre Lisa? Tenho a sensação de que ela estará lá apesar da alegação de Timothy sobre a emergência familiar dela. De qualquer forma, estou pronta. As fotos falarão por si mesmas. Eu sei que confrontá-lo na festa de aniversário dos pais dele pode parecer cruel, mas depois de meses de manipulação, mentiras e vê-lo tentar me substituir como mãe de Avery, cansei de proteger os sentimentos ou a reputação dele. Os pais dele merecem saber quem seu filho realmente é, e eu mereço recuperar minha dignidade nos meus próprios termos. Atualização final. Já se passaram 3 semanas desde a festa de aniversário na casa dos pais de Timothy. Tentei escrever esta atualização tantas vezes. Comecei a digitar e depois apaguei porque as palavras não se encaixavam direito. É difícil processar tudo, mas devo isso a todos que foram tão gentis em suas mensagens. Obrigada de verdade. Li todas, mesmo que não tenha tido energia para responder. Aquele dia não saiu como eu imaginava. Minha mãe e eu chegamos lá com Avery logo depois das 3. Timothy já estava do lado de fora andando de um lado para o outro na entrada da garagem. Ele parecia horrível sem barba, camisa amassada e mãos inquietas como se não conseguisse ficar parado. No segundo em que abri a porta do carro, ele veio até mim dizendo que precisávamos conversar sozinhos ali mesmo. Eu não queria que Avery nos visse discutindo, então apenas disse que entraria para ver os pais dele primeiro e continuei andando. Ele me seguiu murmurando algo que eu não conseguia entender. Dentro da casa estava quente e familiar, fotos dos pais dele, 40 anos juntos, em todas as paredes, talvez 15 ou 20 pessoas conversando enquanto bebiam. A mãe dele veio rápido, abraçou Avery, disse como o vestido dela era bonito e depois se virou para mim. Ela disse que estava feliz que eu tinha vindo porque Timothy tinha dito a ela que eu poderia estar presa no trabalho. Me doeu perceber que ele estava plantando desculpas sobre mim. Eu disse a ela que tinha remanejado minha agenda semanas atrás para estar lá. Ela hesitou como se não soubesse o que dizer em seguida, depois sorriu e seguiu em frente. Eu estava com a pasta, aquela que passei dias montando com todos os extratos bancários, fotos, documentos de imóveis. Quando as pessoas começaram a se sentar para o almoço, entreguei para a mãe dele. Eu disse que era algo que ela deveria ver sobre nossa família.
Ela abriu e começou a folhear as transferências para aquela conta secreta, as fotos de Timothy e Lisa com ele, os registros do apartamento. O rosto dela mudou como se não pudesse acreditar no que estava segurando. Timothy tentou pegar dizendo que não era o que parecia, mas o pai dele interveio, pegou a pasta e também começou a ler. Ele não disse nada, apenas continuou folheando página por página. Timothy tentou explicar, disse que eu tinha entendido errado, que o dinheiro era para outra coisa e que as fotos eram antigas. O pai dele olhou para cima depois de um minuto e perguntou se era tudo verdade. Timothy gaguejou alguma desculpa sobre nosso casamento estar difícil, mas não colou. A mãe dele perguntou por que eu não tinha contado a eles antes. Eu disse que só tinha descoberto a verdade completa recentemente. Ela acenou com a cabeça, mas eu podia ver que ela estava dividida, como se não soubesse o que fazer com tudo aquilo. Então Lisa entrou, talvez fosse meia hora depois. Ouvi a campainha e lá estava ela segurando um saco de presente, sorrindo como se pertencesse àquele lugar. Timothy empalideceu, correu até ela e começou a sussurrar tentando fazê-la ir embora. Ela me viu e hesitou, mas não disse nada para mim. A irmã dele chegou até ela primeiro, perguntou se ela sabia que Timothy era casado. Lisa disse que sim, mas ele disse a ela que estávamos separados, apenas juntos por causa de Avery até que as coisas se resolvessem. A irmã dele mostrou a ela uma foto da pasta, nós no Natal, nós três, e perguntou quão separados aquilo parecia. Lisa não teve resposta, ela foi embora alguns minutos depois com Timothy seguindo atrás dela dizendo que explicaria tudo para a família dele mais tarde. Avery ficou do lado de fora o tempo todo brincando com minha mãe e alguns primos no quintal longe de tudo. O pai dele veio até mim depois de um tempo e perguntou se tudo que eu tinha trazido era preciso. Eu disse que sim. Ele assentiu, disse que sentia muito e foi só isso. A mãe dele ficou circulando entre os convidados, mas a peguei me olhando algumas vezes como se quisesse dizer algo. Finalmente ela perguntou se poderíamos conversar em particular mais tarde, mas eu disse que precisava levar Avery para casa em breve. Agradeci por nos receberem, pedi desculpas por como tudo aconteceu e fomos embora. O pai dele apertou minha mão, a mãe me deu um abraço rápido e hesitante. Naquela noite Timothy ligou várias vezes, eu não atendi. No dia seguinte fui ao meu advogado e iniciei o processo de divórcio. Ainda não está concluído, nem perto disso. Entramos com um pedido de custódia temporária da mas Timothy está resistindo dizendo que estou tentando afastá-lo da vida dela. Ele se mudou alguns dias depois, passou em casa quando eu estava no restaurante e pegou suas roupas e algumas coisas da garagem. Acho que ele está no apartamento agora, mas não perguntei. Avery tem sido a parte mais difícil. Ela continua perguntando onde está o seu pai e por que ele não volta para casa. Eu digo que estamos morando separados agora, mas que ambos a amamos muito. Alguns dias ela aceita e outros não. No fim de semana passado ela chorou até dormir dizendo que sente falta dele e da Lisa, perguntando se eles estão bravos com ela. Eu a abracei e disse que nada disso era culpa dela, mas aquilo me destruiu. Ela ainda menciona coisas da casa da Lisa, a piscina, os brinquedos, e eu não sei como lidar com isso ainda. Reduzi meus turnos no restaurante para apenas algumas manhãs cedo para poder ficar com Avery depois da escola. O dinheiro está apertado, Timothy deveria pagar a pensão, mas nada foi definido até a decisão do tribunal e isso está demorando uma eternidade. Estou me virando com meu emprego fixo e o que restou das minhas economias das gorjetas. Avery continua nas aulas de dança. Ela ama tanto que não quero parar, ver o sorriso dela lá é o que me mantém firme. Timothy apareceu no restaurante 2 vezes desde aquela noite. Da primeira vez ficou parado no balcão parecendo que não tinha dormido pedindo para conversarmos. Eu disse que estava trabalhando e continuei andando. Meu gerente mandou que ele saísse quando ele insistiu em ficar. Da segunda vez ele me esperou do lado de fora até o fim do meu turno. Disse que cometeu um erro e queria consertar as coisas. Eu disse que não podia mais fazer isso e fui embora. Desde então ele mandou algumas mensagens curtas dizendo que sente nossa falta, mas não respondi. Os pais dele ligaram no domingo passado, a mãe perguntou como Avery estava, disse que não tinham percebido como as coisas tinham ficado ruins. Ela parecia triste, talvez culpada, mas não falou muito mais. Eu disse que não guardava ressentimentos, mas que precisava de tempo antes de conversar de novo. Não sei o que eles estão dizendo para Timothy agora. Estou tentando descobrir qual é o próximo passo. Alguns dias me sinto bem, fazendo jantar com Avery e praticando os passos de dança com ela na sala. Outros dias a realidade me atinge com força. Fico sentada no carro depois de deixá-la na escola e só choro me perguntando como chegamos a esse ponto. O divórcio vai levar meses, talvez mais, e ainda não sei o que vai acontecer com todo aquele dinheiro que ele escondeu. Isso ainda não acabou. Não é simples.
Mas pelo menos não estou mais fingindo. Alguns dias atrás meu advogado descobriu de onde vinha o dinheiro. Timothy estava pegando contratos paralelos no trabalho, empregos extras que nunca me contou, e colocando os pagamentos naquela segunda conta, de forma discreta, constante e completamente escondida. Foi assim que ele pagou pelo apartamento, pelas viagens, por tudo. Enquanto eu contava gorjetas do restaurante para comprar sapatilhas de balé, ele estava construindo uma vida paralela com um dinheiro que eu nem sabia que existia.